Olá, eu sou o professor Alberto de Instrumentação Industrial. Nós estamos trabalhando ah, os vários métodos de medição. Já trabalhamos medição de nível, volume, temperatura e abordaremos agora neste módulo a medição de vazão. Medir a vazão significa determinar a quantidade de material, seja ele fluido ou sólido, que passa por um local na unidade de tempo. Como podemos ver aqui nesta lâmina, nós temos uma tubulação em corte, temos um fluido que está se deslocando pela tubulação com a velocidade v. Então, se calcularmos a razão v sobre t, onde v é a velocidade do material, a velocidade de deslocamento do material, e t, o tempo que o material leva para se deslocar do ponto A até o ponto B, do corte A até o corte B, nós teremos assim a vazão em volume desse material. E podemos assim avaliar a quantidade de material que está passando pela tubulação. Alguns cálculos seria importante para que a gente possa desenvolver melhor o conteúdo. Veja bem, vamos olhar vazão em massa. Nós olhamos na lâmina anterior vazão em velocidade, relacionando velocidade sobre tempo, a gente tem a vazão de um certo volume por unidade de tempo. Se nós pensarmos que densidade de um material é a razão entre a sua massa e o respectivo volume, ou seja, densidade é igual a massa sobre volume, poderíamos concluir que massa pode ser calculado pelo produto da densidade pelo volume. Considerando que a vazão em massa massa dividido por tempo, é a razão massa sobre tempo, logo nós podemos dizer, substituindo, que vazão em massa também pode ser densidade vezes velocidade sobre tempo. Considerando que Q, a vazão em volume é velocidade sobre tempo, poderíamos concluir que a vazão em massa será a densidade multiplicada pela vazão em massa, dando assim uma nova opção de cálculo. Uma outra abordagem importante que nos ajuda bastante a entender a questão da vazão é a equação da continuidade desenvolvida pela física. Veja bem, se temos uma tubulação com entrada de área A1 e saída de área A2, e por essa tubulação o fluxo de um material, é claro que o material que entra pela área A1 tem que sair pela área A2. Por quê? Porque não há consumo interno de material. Então, o material que entra na extremidade A1 irá certamente sair pela extremidade A2. Claro, se a área A1 é maior, a velocidade de entrada vai ser menor. E se a área A2 é menor, a velocidade de saída será maior. De tal forma que, se verificarmos que Q1, quantidade de material que entra em 1, é igual a Q2, quantidade de material que sai pela saída 2, nós poderemos construir a seguinte igualdade. A1V1 é igual a A2V2. E esta é a equação denominada a equação da continuidade, ou seja, a área multiplicada pela velocidade do material que entra é igual à área multiplicada pela velocidade do material que sai. Mas isto você pode também relacionar para várias entradas ou para várias saídas, ou seja, se somarmos a área vezes a velocidade de cada entrada, tem que ser igual à área vezes a velocidade de cada saída. Imagine você uma bomba que está bombeando um material, uma água, numa tubulação que vai atender a demanda de uma irrigação com vários pivôs.
Então, a entrada de água nessa tubulação, vezes a velocidade com que essa água está entrando, terá que ser igual à saída de água em cada pivô pela velocidade, multiplicada pela velocidade dessa saída, dando-nos, assim, a possibilidade de calcular a vazão ou a velocidade de saída da água em cada uma das extremidades de saída. Bom, prosseguindo, a gente pode verificar o seguinte, que existem vários métodos de medição de vazão. A tecnologia vai desenvolvendo e vão aparecendo vários métodos de medição de vazão. Veja, por exemplo, nós temos um método denominado deslocamento positivo, pressão diferencial, que é muito utilizado, né, na atualidade, método de medição por área variável, por velocidade ou turbina, por tensão induzida, quer dizer, o material que está fluindo vai induzir uma tensão magnética, um método mássico, de ultrassom, térmica, canais abertos, ou seja, são vários os métodos de medição de vazão. É importante que você se qualifique, que você aprenda a identificar esses métodos nos equipamentos de campo. Vejamos, por exemplo, medidor de deslocamento positivo com medidor de engrenagens ovais. Então, o que seria isso? As engrenagens estão colocadas dentro da tubulação e à medida que o fluido passa pelas engrenagens, vai provocando um deslocamento das mesmas, permitindo assim uma avaliação da vazão que está passando pela tubulação. Temos também no mesmo tipo de medidor de deslocamento positivo por lóbulos, né? São lóbulos que são deslocados também pelo fluido que está passando pela tubulação, permitindo assim medir esta vazão. Um processo bastante utilizado é o medidor por pressão diferencial. Como é que seria isso? Foi constatado pela física que áreas de maior diâmetro, onde o fluido tem uma velocidade menor, a pressão tende a ser maior do que em áreas com áreas menores, onde o fluido se desloca com maior velocidade. Ou seja, verificou-se que velocidade menor corresponde a pressão menor, velocidade maior corresponde a pressões menores. Verificando essa diferença de pressão dinamicamente na tubulação, é possível de se medir, através da diferença de pressão ou da pressão diferencial, se medir a vazão do fluido pela tubulação. Daí se construir vários instrumentos utilizando essa técnica. Um instrumento bastante utilizado é o tubo de Venturi, que exatamente ele tem um estrangulamento, né, seção da garganta, onde há uma variação de pressão ao longo da tubulação, permitindo assim medir a vazão nesta tubulação. Bom, então aí cabe ao técnico, cabe a nós identificarmos cada tipo de medidor que a gente está trabalhando e identificar o seu princípio de funcionamento, ok? Um outro assunto que está dentro desse assunto vazão de instrumentação, que a gente também precisa abordar, seria a válvula de controle. É uma coisa muito utilizada, né, dentro da instrumentação e que é importante que a gente tome conhecimento. É um mecanismo que varia a quantidade de energia ou material em resposta a um sinal enviado pelo controlador a fim de manter a variável controlada em um valor ou faixa pré-determinado. Válvula de controle é um elemento final mais utilizado nos sistemas de controle industrial, ou seja, ela tem um atuador, que são vários tipos de atuadores, e um corpo da válvula.
Bom, também é importante que nós técnicos aprendamos a identificar que tipo de válvula, né, que princípio de atuador que é utilizado. Aqui foi colocado um como exemplo para ilustrar para você. Um atuador pneumático, ou seja, atua a pressão de ar, tipo mola diafragma, ou seja, o ar ao penetrar por aqui vai comprimir esse diafragma, comprimindo a mola, fazendo com que a válvula atue. Tá? E nós vamos encontrar vários tipos de atuadores montados nessas válvulas, que também vai nos ajudar a entender o processo de automatização. Bom, por hoje é só. Na próxima aula, então, a gente já vai abordar a parte de prática de PLCs. Um abraço para você e até a próxima aula.